muito bem-vindos, né? Então é mais aí um momento que a gente tem, né, para esse mês aí de trocas, né, de estarmos aqui juntos, enfim, né, nos vendo um pouco mesmo que através das telas, né? E para a gente alinhar conhecimentos, trazer dúvidas, né? Então vocês já alguns já conhecem bem, né, essa nossa proposta, né? Sempre um momento também de integração e de ampliação do nosso conhecimento. Eu acho que a gente pode ir direto, então, para as questões. Paulo, se quiser passar para o próximo slide, Sim. eu Eu acho que só está tudo aí fico, contigo, né? eu fico feliz se for o caso, ou triste se for o oposto. Fico feliz que neste mês nós não tivemos dúvidas encaminhadas pelas equipes, então suponho, né, Paula, que as equipes estão tinindo, né? Temos unidade de Gravataí, que é uma unidade nova, temos unidades que já estão há bastante tempo, como Lajeado, ou mesmo Zona Sul, Zona Norte, né? Então eu fico feliz que todo mundo está bem alinhado de conhecimento. Então a live desse mês ela está baseada em sugestões de melhorias, que é um outro campo, uma outra oportunidade muito boa de vocês sugerirem melhorias na nossa wiki. Então lá embaixo, do lado esquerdo, tem sugestões de melhoria e é de lá que nos baseamos, tiramos algumas perguntas. Tá? Hoje é para ser uma live bem breve e se vocês tiverem ao final alguma dúvida, como foi na outra, acho que a gente pode aproveitar, porque hoje vai estar mais light, tá? Letícia. Vamos lá. Então, vamos para o primeiro ponto aqui que a gente vai trazer para a discussão, né? Queres Isso falar, Paulo? é um serviço, desculpa, eu esqueci de te avisar, é um serviço novo que já está online na central de serviços. Tá? É um serviço novo, já está online, mas ele não foi ainda noticiado, não foi feita a propaganda dele, tá? Então, como não foi publicizado, o pessoal ainda não conhece, tá? Mas desde o dia 11, então há 2 dias ele está online. É o serviço de alteração de endereço do veículo, um serviço super importante. A gente pode pensar que é algo simples, mas 2 pontos que eu vou levantar aqui. O pessoal da divisão de veículos do Detran ter conseguido inserir esse serviço na central de serviços, para mim é algo super importante, é um marco interessante. Vocês podem achar que não, mas dentro da lógica que nós temos do Detran de credenciados, super importante, então, eles terem colocado isso. Pro cidadão também é algo muito legal, tá? Porque se eu troco de endereço de município, né? De município não, de endereço dentro do mesmo município, eu vou poder trocar o endereço que vão as correspondências, que são os autos de notificações de auto de infração de trânsito, tá? Então, dentro do mesmo município de registro, somente o proprietário dentro da central de serviços e pessoa física, porque o veículo PJ ele depende do cadastro na Receita Federal, que é o cartão CNPJ, né? O cidadão vai poder entrar lá e fazer de forma simples e direta, usando o GovBR dele, ele vai poder alterar o endereço do veículo. Como eu falei, ele altera o endereço de envio das notificações de infração de trânsito, que é algo que o pessoal reclama muito. Mas para alterar, eu mudei para Cavalhada, aqui em Porto Alegre, eu não alterei meu endereço, não recebi minha notificação, vocês me notificaram via edital, eu não pude recorrer, tudo é resolvível E com... quanto a isso, desculpa, Paulo. Não, só para complementar aqui, essa é uma questão que há muito tempo o Detran enfrenta, tanto para parte de veículo quanto para a parte de habilitação, né? Então é bem importante. E como ela consta, né, no Código de Trânsito Brasileiro, como uma obrigação, né? A obrigatoriedade do proprietário de veículo, né, de manter, ou do condutor, né, se for o caso de habilitação, manter o seu endereço atualizado junto ao órgão, né? Eu acho que ela vem muito bem atender isso, junto com a praticidade e a questão tecnológica, né, que a gente hoje tanto tenta, né, implementar aí para facilitar realmente a vida, né, de todos e o nosso trabalho também, né? Sem dúvida. É até bom deixar claro que o endereço do condutor não vai ser alterado. É o endereço do cadastro de veículo e individualmente cada veículo. Porque eu posso ter um veículo que eu quero mandar as infrações para Tramandaí. O outro eu quero para Camaquã. O outro eu quero para Caxias. Eu tenho 3 carros, eu quero que cada um vá para um lugar. Eu tenho uma frota, não digo, né, porque seria CNPJ, mas como se fosse isso, né? Eu tenho vários carros
que eu tenho, por exemplo, Uber. Então, eu quero que a notificação vá para o endereço que o camarada está alocando o meu veículo. Situações diversas que então cada veículo tem um endereço de registro, tá? E não altera o do cidadão, da habilitação, mas aí é outra conversa, né, Letícia? O buraco é mais embaixo. Vamos lá. Então, como eu estava falando, é super simples, tá? Tem duas maneiras de você chegar a esse serviço, que é indo na central de serviços para fazer o GovBR, vai nos meus veículos, ou vem em mais serviços, tá? O primeiro que eu vou mostrar é meus veículos, em que você vai consultar, que aparece, não tem a tela aqui, mas aparece os veículos que estão registrados no teu nome, tu entra nele, altera o endereço, tá? Ou você indo em mais serviços, tem endereço do veículo alterar, que é um serviço novo. Super simples. Eu vou clicar, vai cair então naquela questão, nesta tela, de alterar endereço, né? As duas vão cair nesta daqui, e você vai identificar o teu veículo, verificar o endereço atual, e selecionando um CEP, ele já traz a rua, o bairro, e você só coloca o número e o complemento, se for o caso. Clica em alterar endereço. Está alterado o endereço. Antes, o cidadão precisava ir no CRVA, tirar uma ficha, levar um comprovante de residência ou assinar um termo em papel dizendo que teria que, muito provavelmente não, teria que pagar pela digitalização dos documentos em papel, um formulário de solicitação, ou comprovante de endereço ou a declaração de endereço que é firmada lá. Então, além acho que o mais precioso do ser humano é o tempo, e o custo também do emolumento relacionado à digitalização. Isso deixa de existir. Permanece ainda a possibilidade do cidadão fazer isso no CRVA, mas assim se faz uma alteração de endereço de cada um dos seus veículos dentro do mesmo município. Tá? Então, esse serviço, né, Paula, vai ser lançado agora, semana que vem, o lançamento efetivo dele, dia 17, se não me engano, que é lá no Congresso. Segunda, terça e quarta vai ter um congresso de trânsito em Gramado, os servidores do Detran estarão lá, e vai ser mais um serviço lançado, vai ter toda uma interação, todos os Detrans vêm aí. Se alguém, Letícia, quer falar a respeito ou não? Até para o pessoal ficar sabendo, eu sou bem viagem nesse tipo de questão. Desculpa, Paulo, de falar sobre? Sobre o congresso da semana que vem. Sim, na verdade é um congresso, então, da Associação Nacional de Detrans, né, que dessa vez está acontecendo aqui, então, no Rio Grande do Sul, né, o Detran é um dos patrocinadores, digamos assim, dos incentivadores desse evento, né, então são 3 dias de congresso, segunda, terça e quarta, em que, enfim, vários assuntos, né, relacionados a trânsito serão abordados, várias autoridades de trânsito estarão presentes, os Detrans, né, do país estarão presentes também para, enfim, tanto assistir ao congresso quanto discutir algumas temáticas específicas, né? Então, para nós é algo bem, bem importante, assim, é o Detran que vai estar conduzindo, digamos, aqui, né? Sediando, então, dessa vez, o congresso. Então, vai ser algo bastante interessante, nós todos iremos participar, né? Servidores vão participar, e a gente acredita que vai trazer depois bastante coisa também para compartilhar com vocês aí, né? Com relação ao que vier nesse congresso. Para nós é super interessante verificar o que os outros Detrans estão fazendo, o que temos de tecnologia que eles estão utilizando. Eu estou curioso para ver a IA do Serviço de Estado, a tal da Guria. Lembrando que o Detran está iniciando um serviço, né, iniciou em testes e permanece em testes, a gente está adequando ainda um serviço de IA vinculado ao WhatsApp e ao chat do site, tá? Para que vocês saibam também, iniciou nesse último mês. Então eu estou curioso de ver e escutar. Espero que a gente não esteja tão atrás,
e estando atrás a gente vai correr para melhorar. Mas acho que vai ser uma oportunidade muito boa para eu e os colegas de ouvidoria, a gente entender o que eles estão fazendo ali fora e como a gente consegue melhorar nossas questões aqui. Obrigado pelas palavras, Letícia, tu fala muito melhor que eu, então foi bastante importante que tu contribuísse agora. Lembrando que sobre a alteração de endereço residencial, tinha esquecido de falar, no GID e DDI a gente consegue ver se foi feito pela central ou se foi feito pela CRVA. Tá? No GID ele vai constar em consultas, processos, tá bem aqui, consultas, processos, e vai ter ali uma linha de alteração de endereço residencial. Quando a gente clicar em detalhes, ele vai aparecer que foi aberto por SOI-SIS. SOI-SIS é sistema, então foi feito de forma automatizada. E no DDI também vai constar, então, uma alteração de endereço residencial, sem documento escaneado, porque não houve documento escaneado pelo CRVA, né, com o cliente SOI-SIS também. Eu acho que essa informação é bem importante, né, Paulo, com relação a daqui a um pouco algum tipo de reclamação que chegue, né, para o atendimento do tipo, botaram meu endereço errado, mas foi a própria pessoa que fez, a gente consegue ver por aqui, né? Isso. Ou está sendo enviado para um endereço que não, mas né, o senhor está aqui, né? A gente consegue ver o endereço e ver que foi registrado pela pessoa, a partir do seu GOV-BR, né? Então, né? E a trégua, na verdade. O cidadão chega, a notificação não está chegando em casa, entra ali e faz a alteração na central de serviço, a gente pode indicar. Vão ter Paula te providenciou, está providenciando, porque não foi lançado serviço ainda, né? As telas disso, né? Que são essas telas que estão aqui, né? Como consultar e como o cidadão pode fazer. E a gente vai poder orientar também o cidadão a respeito disso. Obrigado, Letícia. Seguimos? Vamos. Deixa eu diminuir, que eu tinha aumentado para conseguir ler. Bom, vamos lá. Então, uma contribuição que o Yuri, então, do Fácil de Caxias, passou. Pagamento com 40% de desconto do SNE. Tá? Solicitar os 40% não exclui a possibilidade de defesa e pagar com o desconto, sim. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Isso, foi uma contribuição do Yuri, e geralmente o Yuri traz boas contribuições, eu acho que é bastante bem-vinda a tua participação. Dessa vez, acho que não veio pergunta direta, ela veio através da sugestão de melhoria, mas ainda assim é bastante importante, por isso a gente trouxe para cá, tá? E daí eu fui atrás para entender, né? O Yuri afirmou, né? Solicitar não exclui, pagar sim. A possibilidade de ter desconto de 40%, tá? Eu gosto de dar um passo atrás para ensinar vocês, até pelo meu raciocínio, né? Deixa eu entender o que o Yuri trouxe de informação, e eu validei isso com a equipe da DINFRA, né? O que diz a legislação, né? E como o Detran interpreta isso. Diz lá o artigo 284 do CTB, que foi uma alteração de 2023, que poderá ser efetuado o pagamento por 60%, ou seja, com 40% de desconto, se o cidadão for notificado via notificação eletrônica e optar por não apresentar defesa prévia. Então, isso aqui está no CTB. Tá? Então, como diz ali, a gente precisa aderir ao SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica do governo federal, né, da Senatran, que é o órgão máximo. Tá? Então, aderir ao SNE não impede o envio de defesa. A gente já começa com uma questão que já estava na Wiki. Tá? Então, o Yuri afirmou: solicitar não exclui a possibilidade de defesa, nem aderir ao SNE. Tá? Então, se o passo 1 é aderir ao SNE, eu posso continuar fazendo minhas defesas de forma online, se é uma do Detran, de forma online, se é 218 da EPTC, né? Aquelas questões que já trabalhamos nas anteriores, né? E eu posso também cancelar a notificação da SNE. Então, eu entro e saio a hora que eu quero pela carteira digital de trânsito. Simples assim, tá? Entro na minha carteira digital de trânsito, vou aderir ou desaderir ao serviço. E, como estava dizendo na legislação, eu preciso abrir mão da contestação. E lá na Wiki diz: da desistência, defesa e pagamento com 40% de desconto, é necessário já ter aderido antes do cometimento da infração. Isso é claro, né? Eu vou aderir hoje. Todas as infrações que eu cometer amanhã em seguida, enquanto perdurar essa minha adesão ao sistema de notificação eletrônica,
terei a oportunidade de não ser notificado via postal, ser notificado via eletrônica e desistir da defesa, né? Abrir mão, que acho que é uma palavra mais bonita, tá? Temos telas, então, da CDT, que diz a infração, desconto de 40%, e ele diz, reconheço a infração. O botão diz, reconheço a infração, viu, Yuri? E eu achei curioso quando eu fui na pesquisa, porque eu desconhecia o que tu trouxe, né? Quando vem uma questão de vocês, né, que vocês souberam, que vocês pesquisaram, não sei onde, né, eu preciso validar, a gente precisa validar aqui, né, não que a gente seja dono da verdade, mas a gente é o dono da informação que está na Wiki. E a informação que está na Wiki é que vocês devem utilizar para não errar no atendimento. A responsabilidade do erro é nossa, do Detran, e não de vocês. Eu falo isso sempre, tá? Então, eu precisava validar. E quando eu fui validar, eu fui olhar as telas que estão, inclusive, na Wiki, diz lá, reconheço a infração. Então, eu vou pagar somente possível se eu reconhecer a infração. Paulo, então está dizendo que ele já vai reconhecer e não tem mais como... Peraí, daí eu fui atrás. Voltamos, então, à afirmação do Yuri. Solicitar os 40% não exclui a possibilidade de defesa. Ok, porque isso foi validado pela DINFRA depois, né? Só que pagar com desconto, sim. Essa aqui merece uma reflexão interessante, que foi o que me trouxe a Laura, da CMP, que ela é da DINFRA, tá? Divisão de Infrações. Tá? E eu vou ler o que ela me trouxe. Tá? Para infrações de sua competência do Detran, nós entendemos a legislação dessa forma, porque no CTB ele diz que poderá pagar com 40% de desconto, se, né? Então o texto deixa meio em aberto, existe uma lacuna ali, né? Então o Detran interpreta isso da seguinte forma, tá? Se o proprietário optou pelo desconto e não pagou, a defesa é analisada normalmente. A primeira afirmação do Yuri está correta. Eu fui lá, solicitei. Boleto venceu, eu não paguei no prazo, o 40% ele cai a possibilidade, porque os 40% ele é até o prazo de vencimento do boleto, que é o prazo legal. Então, mas ele solicitou ali, não pagou. A defesa vai ser analisado o mérito que eles dizem, né? Agora, se pagou com desconto, tá? Mas o proprietário e o condutor são pessoas diferentes, a defesa também é analisada. Esse é o detalhe que o Detran enxerga, tá? Que se o proprietário, que é quem tem o ônus pecuniário, né, a multa vai para o proprietário, tá? Mas o condutor é uma outra pessoa, então ele está, né, como eles desvinculam o condutor de proprietário, e eles entendem que sim, eu devo analisar a defesa e julgar o mérito, tá? Então, em via de regra, só não é conhecida a defesa quando o infrator pagou com desconto e ele é próprio proprietário. Esse é o detalhe, viu, Yuri? Que tu trouxe uma afirmação que tem um porém, tá? Então, a gente vai julgar se proprietário e condutor são pessoas diferentes. Agora, cada órgão tem o seu entendimento. Como a legislação, novamente, ela dá certa margem, pode a PRF atuar de forma diferente, pode a Prefeitura de Caxias entender diferente, tá? O que a gente tem que entender aqui, tá? Nós vamos receber sempre uma defesa de autuação. Uma defesa ou um recurso. No máximo, porque a gente não pode se negar. No máximo, e a Fabiane vai me complementar se for necessário, a área não vai analisar o mérito. Por quê? Porque o proprietário era o condutor e ele pagou com 40% de desconto. Então eles vão chegar e falar, não conhecida. Por quê? Porque ele já fez a questão dos 40%. Então ele já abriu mão da defesa de recurso, efetivando o pagamento. Tá?
Paulo, só para complementar, então, nós vamos aceitar a defesa de nossa competência, tá? Sempre lembrando, pessoal, isso é muito importante. Verifiquem o OTR. OTR é Detran, aceitamos. Nós temos que receber. É aquela tabela de competência, tá, gente? O OTR não é Detran, a gente não recebe. Caxias, se tá lá OTR. Autuador Caxias, OTR e Caxias, quem deve receber? O Tudo Fácil? Não, é a Prefeitura de Caxias. A gente vai direcionar o cidadão para lá. Obrigado pela lembrança, Fábio. E, Paulo, só assim, pode ser uma coisa boba, mas independente de quem recorre, se for o proprietário ou se for o condutor, independente de quem é o recorrente. Isso a Laura não me deixou claro, mas eu creio que sim. Pensa que existe uma confusão de o cara cometeu, quem pagou? Foi o proprietário ou foi o condutor? O condutor pagou, porque ele estava dirigindo. Então fica uma questão. Sim. Palavras dela são essas, e é o que a gente vai colocar na Wiki. Então a informação oficial que nós temos da DINFRA é: se pagou com desconto, mas são pessoas diferentes, proprietário e condutor, eles julgam o mérito. É claro, isso é uma informação interna. Ao que nos cabe é receber todo e qualquer papel que o cidadão tem para nos entregar. Tá? Ele quer, como eu digo também, né, Fábio, ele vem trazer uma defesa em que, em 1º de janeiro de 25, a defesa já expirou o prazo. A gente vai receber? A gente vai receber. A gente vai pegar, vai botar no SPD, eles vão dar como não conhecido, ele vai ter a negativa administrativa dele. Todo o papel que ele botar para dentro, a gente vai receber. Né? A exceção de multa DENIT, multa disso, multa Caxias, blá blá blá, que foi o que a Fábio disse. Né? Não é de nossa competência, a gente não bota para dentro. Fábio abriu a câmera. Não, eu achei que fosse preciso complementar, mas não, falou tudo. Ufa, vamos lá. Muito bem. Olhem a Wiki, qual sistema coloca, tá? Usem o suporte 2Enter, sempre. Essa infração de janeiro de 2025 aí, né, que já expirou o prazo, digam, o cidadão está aqui com um negócio, o que eu faço? A gente vai falar, né, a Valéria e a equipe, nossa equipe de suporte, a Liliane, vão falar, Carla, vão falar que é para colocar via SPD, a gente vai falar com o pessoal lá do protocolo, caso necessário, sobre o caso, né, e a gente vai botar para dentro, tá, gente? Salvo questões muito diferentes em que não vale a pena, eu já te passo a palavra, Val, como, por exemplo, ordem judicial para transferência do veículo. Isso tem que ser, acho que era isso que ela queria falar, que era para encaminhar via CRVA, só vai perder o tempo protocolando no Detran. A gente vai falar para vocês, manda para o CRVA. Não vamos receber isso aí, porque o cara tem que ir no CRVA com os documentos para efetivar a transferência. A ordem judicial não é executada pelo Detran, mas sim por um dos seus credenciados, quem faz a vistoria de identificação. Val, tu levantou a mão e manteve ela, estava lá. Que tu falou ali na questão do suporte 2Enter, né? É muito importante, a gente tem observado que quando nos pedem suporte, está vindo incompleto, e daí a gente tem que ficar replicando, questionando. É importante já vir com todos os dados completos já da dúvida, né? Para que venha facilitar também, porque eles estão com o cidadão em frente, né? Então, quanto mais rápido a gente puder pesquisar o sistema e dar as orientações, vai ser melhor para poder liberar o cidadão do atendimento. Melhor para o pessoal da unidade, melhor para a gente, melhor para todo mundo, melhor para o cidadão. Depois, Val, me diga quais unidades que estão, né, no privado, quais unidades estão precisando, né, ter esse acompanhamento aí. Fábio, ou eu somente, a gente pega e dá um toque ali, vê se o pessoal está precisando de algum auxílio, se eles não entendem o conceito do suporte 2Enter, que é um conceito da Rô, né? Quando a Rô esteve aqui, ela criou esse conceito que é diga oi, diga tudo sobre o caso para a gente entender. Placa, motivo, o que pesquisei, tá? Diga depois as unidades, a gente entra em contato com cada uma delas para melhorar isso aí. Pensando, pessoal, quanto menos tempo o cidadão está na frente de vocês, melhor para vocês, tá? E a gente precisa entender também qual é a necessidade do cidadão. O que a pessoa que está sentada na frente de vocês, se é parte legítima, e se ele e o que ele precisa. Ele quer fazer uma apresentação de condutor, ele quer fazer uma defesa, um recurso,
ou qualquer outro tipo de serviço. Isso é importante já informar também ali no suporte do Exenter. Faz parte do processo de atendimento a gente interpretar, obter informação, interpretar, e no suporte já dá não digo se está havendo suporte porque existe dúvida, mas dizer o que está acontecendo, e o Fábio falou, né? Quem está na frente? A gente pode dar tal informação? Se a pessoa não é legítima para aquele caso, eu não posso dar informação, eu sempre digo isso também, que é o caso do antigo diretor-geral, que foi de DT muitos anos, acredito que foi ele, falou uma senhora chegou, que quero saber quais placas são do meu marido. Tem o CPF tal, não sei o que, é seu marido e tal, e deu as placas, tinha uma placa que era lá da praia, ou coisa do tipo, e era o carro da amante. Quem está na nossa frente é o proprietário do veículo? Não dá o jogo. Então, se não é a pessoa, se ela não tem procuração, a gente não deve dar informação. Gente, seguimos. Vamos lá, então. Contribuição dos... Desculpa, pode falar. Não, só se dá para acrescentar na Wiki, que é aquela explicação ali da SNE. Aquela parte essa aí. Sim, a gente vai acrescentar. Eu tive a informação ontem, final de tarde, eu coloquei no decorrer, e eu não passei para a Paula. A Paula, agora, de poste da apresentação, ela consegue colocar ali, ela vem discutir comigo se ela não entender um local mais correto, ela está pensando ali, eu estou vendo na câmera. Daí depois a gente conversa, Paula, só para entender essa questão. Muito provavelmente, tá, vai ser um saiba mais com texto em azul. Tá? Em algum local ou alguns locais que tu entender como correto em pagamento de infração na infração de 40%. Talvez sejam duas wikis diferentes. Esse é o meu entendimento. Obrigado, Alexandra. Vamos lá, então. Contribuição do João, do eletrônico. É possível realizar o exame toxicológico por laboratório que não seja credenciado e apresentar os resultados em CFC posteriormente? Ou deve realizar o exame apenas em laboratório credenciado? Tá mudo, Paulo. Obrigado. Eu não sei se o João é da tarde ou é da manhã. Acho que ele é da manhã, né? Então, ainda assim, eu agradeço a pergunta do João. Não pode, porque existe uma resolução do CONTRAN que diz que, no seu artigo 4º, o exame toxicológico somente poderá ser realizado por laboratórios credenciados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, não pode. Então, a WIC, ela deixa bem claro ali, o exame deve ser realizado em data anterior aos exames CFC, diretamente nos laboratórios credenciados pela Senatran. Daí tem um outro pedaço ali da Wiki, os laboratórios são credenciados à Senatran, conforme a resolução, blá, 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 blá. Então, não existe essa possibilidade de fazer. Tá? Diferentemente de outros estados que, para o processo de habilitação, tu faz exames médicos no DETRAN ou em laboratórios credenciados o DETRAN é no CFC, né? Então, esse tipo de questão não existe regramento específico e os DETRANs, cada estado tem a sua particularidade. Essa questão do toxicológico, não. Ela deve ser feita somente em laboratórios credenciados pela Senatran. A listagem no site deles, inclusive. Então, a nossa relação com eles é o consumo da informação via Base Nacional de Condutores. Tá? Bom, aqui tem uma contribuição, então, da Daisy, em que ela sugere incluir tela do sistema de acesso à cópia do etilômetro da multa na Wiki. Sim, essa eu até não coloquei nada aqui, né, porque essa é uma solicitação diversa, né, uma solicitação de cópia do etilômetro. Eu até conversei com o Alex, que é ali da Balada Segura,
E ele vai me enviar cópias de etilômetros, né, da filipeta, o resultado que sai do equipamento na hora ali, né? Fica uma cópia com o cidadão se ele quiser, e a outra cópia, ela não é anexada ao auto de infração, somente no caso de diligência, ou seja, pedido formal, por exemplo, da DINFRA, da relatoria da defesa, relatoria da JARI, se eles pedirem, é incluído, porque é um papel que eles manualmente, eles escaneiam todos e manualmente tem que inserir no sistema, não existe não é tão simples, tá? Então, não existe sistema de acesso para cópia do etilômetro neste momento, tá? Por isso que todos os pedidos devem ser feitos, salvo engano, Fabiane e Valéria, através do Fale Conosco, e Alexandra, né? Através do Fale Conosco. A gente manda lá para o pessoal da Balada Segura, o pessoal da Balada Segura vai pegar na pasta em que eles já escanearam a filipeta, um papelzinho de pão, né? Que eu vou colocar um modelo ali depois na Wiki, e eu pedi para o colega, né? Uma alcoolemia básica, um crime e o chapacoco. Eu quero ver se eu coloco os 3 tipos ali para vocês verem que existem pessoas com diferentes graduações alcoólicas no exame de etilômetro, né? Então eu vou colocar isso aqui, mas é via Fale Conosco, que é o serviço hoje Paulo, que a gente entra em contato com os setores. Diga. Só não esquece, quando for montar essa wiki, de colocar o sistema, como a gente já tem feito, né? Que é pelo Fale, que aí fica mais fácil das pessoas se orientar. Tá, não tem nada relacionado a isso aí lá? Não. Não Esse tem, assunto né? para mim é novo. Se me permitirem, é que eu não... Deixa eu O entrar. cidadão que busca a cópia da aferição, ele quer só saber se o equipamento está válido? No IT, salvo engano, deve existir isso O site do Inmetro tem essa... Tem, justamente. Mas é que no IT, Langoni, e como chama o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Isso. pelo 165, deve dizer ali, na alcoolemia deve ter dados de série, marca, o equipamento, descrição do equipamento e a aferição. Sim, então são dados que existem, e a aferição em si, ver se o equipamento estava aferido, e tem um aferimento anual, se eu não me engano, mesma coisa de controlador de velocidade. Todos esses equipamentos eles são aferidos pelo Inmetro, e tu tem uma página no Inmetro ali específica para consulta disso. Então, no auto de infração tem informação disso, só que a filipeta em si, o papelzinho que sai, eu não sei o que contribuiria, mas é o comprovante, eu quero o comprovante. Enfim, deixa eu só dar uma olhadinha na Wiki aqui. Obrigado, Langoni, foi ótima contribuição. A filipeta também tem ali a aferição do equipamento, ele tem o cadastro do equipamento, né? Eu fiz o curso de baladeiro, eu fiz o curso de fiscalização de trânsito, eu não me recordava disso. Acho que eu não estava prestando atenção no curso, eu estava prestes a sair em férias na época, e o curso foi em dezembro, acho que eu saí de férias um tempo, e eu até perdi certas aulas. Pois é. Deixa eu ver aqui. Cópia. Acesso à cópia da filmagem. Cópia do comprovante de etilômetro. Orientamos, solicite diretamente ao órgão autuador. Ok. A Wiki ela não está perfeita, tá? A gente vai melhorar. Paula, fiscalização balada segura, cópia do comprovante de etilômetro 4.2 deve ter aquele como solicitar aquela das unidades presenciais, tá? Porque deve ser via central de informações, que é o sistema que a gente está utilizando ainda hoje para isso, né? Através do Fale Conosco. O pessoal de unidade vai fazer o quê? Transferir para o que hoje chamamos de Fale Conosco, e o Fale Conosco vai mandar para Balada Segura, que é tarefa para Div, Fisc, Gabi, solicitando cópia. Tá? A única coisa que não está perfeita aqui, Fábio, é o sistema, tá? E eu acho que cabe a gente incluir aqui, agradeço mais uma questão para a Paula fazer antes de sair de férias. Até para gente que já conhece, entende, né, pelo Fale Conosco o que é, mas tem muita gente nova, então é importante incluir assim, de uma forma mais clara. Para as unidades presenciais não fica claro que eles podem incluir e encaminhar para o Fale Conosco, está correta. Tá.
Então, essa é a contribuição da Daisy, que agora a gente entendeu, desculpe, Daisy, e vamos atuar, né, Paula, para fazer essa alteração lá. E tem uma outra da Daisy, Letícia. A Alexandra Desculpa, levantou a mão. Alexandre, isso. Não, é só que a Deise está me falando aqui no Teams que eu pego pelo File. Alguns casos, sim, às vezes está no sítio ali nos documentos as flipetas, outras coisas, mas é raro estar ali. Mas alguns casos, sim, eu já peguei, foi um desses que a Daisy viu, que eu estava ali, não foi preciso abrir tarefa, né, para o setor. Tá. Então, se vocês conseguirem pegar, se lembrarem da demanda que tinha isso, a Paula inclui no passo a passo, seria verificar em tal campo e tem um campozinho, se eu não me engano, no detalhe de infração, que é justamente um bloquinho embaixo, tem 2 campos, se eu não me engano, do site, no detalhe de infração, que é um aqui e outro aqui, que é foto, e o outro é o documento do IT, não sei, talvez seja nesse documento do IT, mas você vai me dizer... É bem no cantinho de documentos, depois que abre a infração, aí clica ali, se está disponível, está ali, senão ele diz que não tem, daí tem que abrir tarefa para o setor. Docs, está escrito. Docs, e tu tem outro que é fotos, que é tipo a foto do equipamento, não? São 2 botões que tem ali, não é? Não, é só onde eu pego, uma das vezes que eu peguei foi só nesse de documentos, aí tem ali várias coisas, já é só baixar. Ok, então eu estou confundindo, mas é fácil, se vocês conseguirem o IT que tenha isso, a Paula já coloca. Então, no passo a passo seria conferir se tem, porque eles muito provavelmente já foram diligenciados, a balada segura já foi solicitado esse escaneamento, né? E eles inseriram lá no site, tá? Mas como eu falei, pelo que foi me dito pelo colega da balada segura, por ser um processo manual, porque é um equipamento analógico, gente, não tem internet, né? E ele sai um papel. Esse papel é escaneado também manualmente e ele não é feito o upload direto. É uma questão trabalhosa. Não vale a pena a gente investir nosso tempo escaneando tudo e botando tudo para dentro do sistema. São raros os casos de diligência, seja diligência interna ou o tipo externa como a nossa, né? Proveniente do cidadão. Então, obrigado, Alexandra. Mas, Paula, só anota esse detalhe, que vai ser um passo anterior ao mandar fale conosco para a Gabi de Bifis. Obrigado. Adiante, então. Mais uma contribuição da Deise aqui. Cidadão gostaria de um histórico dos pagamentos dos últimos 5 anos do licenciamento. Ele sendo proprietário, a gente pode passar essa relação para ele? Tá mudo, Paulo. Desculpa que eu estava procurando uma conversa que eu tive com a Valéria de manhã e eu peço desculpas a vocês que eu não atualizei aqui a apresentação, tá? Mas, sim, é um dado de um veículo, tá? É o dado de um veículo e não possui dados sensíveis. Então, Paula, o que você colocou como preocupação aqui? Abordar algum ponto sobre dados sensíveis? Não, porque não existem dados sensíveis nos pagamentos. Um exemplo para vocês verem, é dado sensível da LGPD, dado pessoal ou não? Se existe na central de serviço do Detran, consulta veículo terceiro, os débitos do veículo, por que eu não posso dar isso aqui para o cidadão, que é proprietário, né? Não teria problema. Mesmo que ele tenha adquirido o veículo neste ano e quer saber os anteriores, eu não vejo problema, porque é um dado do veículo, não é identificável. Os proprietários anteriores não são identificáveis. Diferentemente de uma deixa eu voltar lá. Diferentemente cadeia sucessória? Da cadeia sucessória, que a cadeia sucessória tem como você ver se o proprietário mudou e o nome do proprietário, aí complica bastante, tá? Lembrando que para esse tipo de questão relacionada à cadeia sucessória, prontuário até uma do relação veículo, de infrações, né? Porque aparece ele condutor, enfim. É bastante complicado. A relação de infrações, se eu não me engano, as pagas e algumas dados da infração, se eu não me engano, aparece, tá? Na central de serviço, a gente pode até entrar ali e dar uma olhada.
Mas se eu passar a relação de infrações é uma coisa, se eu passar infrações, aonde foi a infração, isso, aquilo, quem era condutor, quem era proprietário, aí já complica. Então, dados de um IT nunca, porque tem dados pessoais ali dentro. Mas, salvo engano, consegue ver débitos e questões no... E também, se quiser saber questões outras, tá? Como quem é o proprietário do veículo atualmente, onde é isso aí, tu pode solicitar o proprietário do veículo no CRVA. Ah, mas Paulo, por que não consegue pegar conosco? Porque o CRVA é um registrador, ele possui certa forma de designação para isso, o cidadão vai dar entrada na solicitação, vai registrar o sistema que foi solicitado aquele prontuário do veículo no nome dele, enfim. E vão sair as informações pertinentes, não todas, inclusive, tá? Consulta completa para o veículo, não teria problema. Não só para alertar o pessoal do presencial, tá? Porque às vezes vai uma pessoa que se diz despachante e na verdade ele não é nem credenciado, né? Algo para ser chamado de despachante. E ele se identifica como representante, mas ele não leva nenhuma procuração. E aí, para instruir o processo, ele vai pedir para vocês um extrato do auto de infração. Isso é um exemplo do que o Paulo disse que a gente não pode fornecer, porque ali vai aparecer todos os dados da infração do proprietário e do condutor, se tirado pelo sistema, tá? Quando é gerado pelo site, aí saem os dados omitidos. Consulta de infrações, consulta de veículo de terceiros, os dados são tarjados. Então, os dados que são pessoais, que identificam, eles não aparecem. Aparece uma tarja cinza no lugar, tá? Então, ele tem acesso a isso. A gente não deve fornecer ao chamado despachante esse tipo de questão, salvo ele possua procuração. E, despachante credenciado ou não, a procuração deve ser autenticada. Né? Advogado apresentou a OAB, aí não, porque eles têm prerrogativa de não precisar apresentar procuração autenticada. Eu sou advogado, me mostra a OAB, filhão. Senão tu não é advogado, não. Tá? Fábio? Tem uma pergunta, se o advogado é estagiário? Ele não é advogado ainda. Tá. Ele não tem OAB? Ele tem OAB? Paulo, a OAB tem um número com E no meio. Um E no meio porque é estagiário. Então, ele não tem OAB, ele não é advogado, ele tem que ser advogado. Então, me arranja, já passamos a palavra para ti, Dai. Me arranja um exemplo de estagiário de advogado e desse documento, se vocês tiverem, tá? Do E na frente. Até dá para procurar na internet para ver, deve ter. A gente coloca o modelo. Surgiu um caso em Gravataí. Gravataí, ok. Tá. Então, fica então um exemplo, né, do que Gravataí conseguiu verificar lá, para que, me desculpa, eu quando era estagiário não era agente, tá, meu? Eu não fui gente por 4 anos da minha vida, porque durante a faculdade eu era estagiário. Eu não era agente, eu era estagiário. E isso fez parte da minha vida e foi bastante importante. Estagiário não é advogado. Ele pode até tentar ser chamado de doutor. Ele não é doutor ainda. Dai. Daiane? Eu escrevi porque meu áudio está ruim, mas eu estou procurando aqui. Existe a carteirinha de estagiário de advogado da OAB, emitida pela OAB, e tem as prerrogativas dela, tá? Peraí que eu vou achar aqui. Tá. Vamos verificar, tá? Mas daí eu vou verificar com o nosso encarregado de dados, o Márcio, que ele é da DG, ele é assessor da DG e encarregado de dados do Detran, para ver se um estagiário possui realmente, ainda mais porque ele é advogado, possui as mesmas prerrogativas do doutor colega dele, advogado. Tá? Legal vocês trazerem isso, eu não conhecia, vamos averiguar. Passa depois no WhatsApp, Dai, por favor. É no mínimo estranho, né? Porque o estagiário está em desenvolvimento, né? Alguém que está em aprendizagem, né? Mas enfim.
o advogado, quando sai da faculdade, é doutor, sem ter feito doutorado, então, quiçá, o estagiário é semidoutor, já é mais gente do que eu, né? Letícia, era isso. Eu deixo a palavra com o pessoal, se eles quiserem abrir o microfone para mais alguma coisa, mesmo que seja criticar a nossa live. E é isso. Ou trazer alguma contribuição que tenha surgido nos últimos minutos por aí, enfim, alguma experiência de vocês? A Alessandra levantou a mão. Sobre o microfone. Boa tarde. Tarde. Uma dúvida. Ali na Wiki, a gente tem uma parte que fala do Free Flow. É possível a gente ter também uma que fale do parquímetro? Porque a gente tem recebido muita demanda de cidadão que vem até a unidade, né, até para ver a questão do pagamento, e a gente não tem nada ali na Wiki para dar para eles. Porque mesmo a gente falando, orientando e na EPTC, eles não aceitam. Aí eles acabam saindo bravo com a gente, né? Que a gente não quer auxiliar. Tá. Vamos lá, Alessandra. EPTC é o órgão de trânsito e eu conversei informalmente com agentes de trânsito, porque quando eu vejo colegas, né, mesmo que seja o órgão municipal, eu aqui perto de casa, por exemplo, eu troco ideia, né? E o que eu sei de conversas que tive, tá? Parquímetro, pessoal da área azul não multa. Eles deixam um aviso. E esse aviso ele pode ser confirmado depois por um agente de trânsito. Isso eu aprendi no meu curso. Daí o que eu aprendi no meu curso de agente de trânsito para autuar, ele precisa ter feito o curso de agente, então ele é servidor. O cara do parquímetro é um terceirizado, ele só bota um aviso. Tá? Então, nessa parte de aviso, quem manda é a EPTC. A gente pode incluir ali, e isso vale para todas, tá? Eu acredito que Caxias seja da mesma forma, tá? Tu tem uma questão, e a gente vai pesquisar mais a fundo, tu tem uma questão de aviso e tu tem questão da infração. O que nos compete aqui vamos falar sobre infração de estacionamento irregular. Está previsto no CTB, tem penalidades. Então, o agente de trânsito foi lá, viu uma irregularidade, lavrou o auto de infração. Essa é a função, é a obrigação do agente de trânsito. Toda a questão anterior, o regramento, eu acho que até o Langoni, que está ali pensativo, ele vai poder até falar um pouco melhor pela experiência dele de Detran e dele de PTC, de trocar ideia com o pessoal. Mas eu entendo que é uma questão administrativa. Langoni. Consegue? Não, porque sendo uma questão administrativa, no meu entender, tá? Sendo uma questão administrativa, como eu vou dar uma informação sobre um procedimento administrativo da EPTC? Eu posso dizer, quem lavrou o auto é um agente de trânsito? Foi homologado pelo órgão, pelo órgão de trânsito, pelo agente máximo do órgão? Ela preenche os requisitos do Manual Brasileiro de Infração de Trânsito, MBFT, o cidadão, então, foi notificado no prazo, tu entende que é todo rito, que é posterior à lavratura do auto, que é o que nos compete. Toda a questão administrativa de como, eu não sei se Caxias tem isso, mas posso apostar que Santana do Livramento não deve ter. Em Porto Alegre, em Caxias também deve ter, tu tem um veículo com câmeras, e ele é como se fosse o gurizinho que emite o papelzinho. Eu quero pagar ali o negócio. E é o gurizinho que fica olhando a placa, ele entra no sistema, olha, esse carro aqui, ele não botou o negócio. Vou botar um aviso. Tanto que se tu entrar, eu não consigo entrar no meu celular agora, mas se tu entrar no aplicativo SigaPay, que é o de pagamento aqui de Porto Alegre, tu tem duas questões. Uma é, eu posso pagar, e eu posso pagar quantas horas, quanto tempo eu quero do parquímetro, né? E eu posso ver se eu tenho uma notificação, que é o trabalho do gurizinho, é do terceirizado, ou do carro que passa. Certo momento eu achei que me disseram que tinha um agente de trânsito ali, também dentro do carro, ele já aplicava o auto. Pelo que eu soube da colega da EPTC, não é o caso. Langoni. Pronto, eu estava noutra questão aqui.
Isso aí foi um longo processo, tá? Logo no início que se implantou essas questões, o que que acontecia? Contrataram um monte de estagiários, tá? Para fazer, inclusive, a autuação. Eles iam lá, olhavam o horário, depois preenchiam a relação e depois havia autuação de gabinete, né? Isso, na época, houve até denúncia no Ministério Público. Vários municípios do estado tiveram problemas com isso e houve... E na época que deu os maiores estouros sobre isso, eu trabalhava no CETRAN, na Municipalização de Trânsito, e nós fizemos um grupo especial de apoio, né? Nós fiscalizamos todos os municípios com municipalização do trânsito, exatamente para verificar essa situação. E era comum chegar no cartório do órgão de trânsito e encontrar lá o estagiário lá, que foi contratado para olhar a placa, né? Na frente do agente de trânsito, dentro do gabinete lá, ele ditando as placas e o cara lançando no sistema ali as multas, né? E a multa tem que ser flagrante, ela não pode ser... Ou o agente da autoridade, né? Mas não... Então, isso deu uma confusão. Hoje, a maioria dos municípios tem sistema, tá? Porque essas empresas, Digipare, Digipay, não sei o que, eles vendem o serviço. Então, Santa Maria, Caxias, Pelotas, Rio Grande, os municípios de bom porte, assim, que tem a órgão de trânsito registrado no Sistema Nacional, então estão municipalizados e tem agente, eles têm esse tipo de procedimento. Então, quem está na rua é o dedo duro. Vai ali, bota vizinho, faz as coisas, mas na verdade a autuação tem que ser dada em flagrante, né? Pode ter caso que ainda não acontece dessa forma, mas aí cabe denúncia e cabe ao CETRAN a fiscalização disso, né? Eu não podia responder aquela hora, mas não sei se ficou mais alguma dúvida, que eu não acompanhei toda a pergunta. Não, ficou claríssimo. Complementou o que eu tinha falado e não foi contra o que eu tinha falado, então o que eu falei estava correto, que é a questão justamente da lavratura do auto ser por um agente de trânsito. E além de ter 2 horas para regularização, né? Ah, tem isso, eu não sabia. Tem 2 horas para regularização, e então tu pode receber Olha ali a só. notificação, e tu pode... E tem a legislação municipal, né? Tem municípios que na época deram 48 horas de regularização, Nossa! e isso aí foi apontado também, porque, na verdade, tu tinha condições de negociar com a empresa, para a empresa não meu lançar e Deus. não mandar para a prefeitura, porque vai uma relação para a prefeitura daqueles que ficaram irregulares e não regularizaram, porque tu paga para a empresa o tempo de estacionamento. Aham. Aí, quer dizer, tu não estacionava, tinha que ser multado e a empresa, dias depois, mandava para a prefeitura a relação. E aí a empresa abriu um cartório de regularização de pagamento. E isso também deu problema, né? Porque tu imagina. Então tem o histórico dessas questões, ele é muito extenso, né? Mas de fato o funcionamento tem que ser esse, tá? Vai ali, verificou o horário e já aciona a fiscalização para a lavratura do IT e o guincho, se for possível, né? Como é que funciona? É uma dúvida do menor infrator aqui. Vamos lá, eu deixei meu carro parado, e eu sempre, por exemplo, aos sábados eu uso lá no centro, aqui no centro de Porto Alegre. Eu boto ali minha 1 hora. Eu levo meu filho na aulinha de música dele. E às vezes ultrapassa o horário da 1 hora. Eu sempre olho se teve alguma notificação, porque passou 5, passou 10 minutos, sei lá o quê, né? Eu tenho 2 horas para regularizar, mas se o agente de trânsito passa no meio do caminho e olha, eu estou irregular, não? Ele vai deixar, se já passou o horário, ele vai deixar o papelzinho ali para te regularizar. Ok. Tá? Porque o horário que tu estacionou não é o horário que tu parou ali, é o horário que o fiscal passou e anotou que teu carro tá ali. Então, às vezes, assim, o que é comum fazer? Tu estaciona e vai no médico. Aí tu vai no médico e fica cuidando do horáriozinho ali, porque o cara não tá ali quando tu chegou. Aí tu vai ganhando tempinho, entendeu? Porque o tempo máximo é 2 horas. Se passou de 2 horas, não tem regularização. Sim. Né? Claro, isso aí é regularização municipal. Cada município tem para cada local, às vezes, uma legislação diferente. Aí o cara vai comendo tempinho. Se tu consegue ver o teu carro de longe, vai deixando. Se o cara passar lá, tu pimba, vai no Digipare ali, no Digipay, pimba, e bota. Quando o cara voltar, tá pago. Desde quando? Desde a hora que tu pagou, que tu disse que estacionou, entendeu?
E aí o pessoal vai ganhando uns tempinhos assim, né? Viu como não Malandragem. dá para acreditar na história do cidadão? Eu não sei como é que foi a interação da Alessandra com o cidadão ali no Fácil do Zona Sul, mas quer falar, Sandra? Não, é que a maioria eles vêm aqui com o papelzinho em si já, né? Porque a gente tem o parquímetro bem aqui na frente. Só que o daqui da frente, o pagamento é somente via Pix. A pessoa tem que ter o aplicativo. E a maioria é pessoas de idade. Aí eles querem o auxílio da gente para poder efetuar o pagamento. Aí, claro, a gente informa que tem que ir até ou baixar o aplicativo ou ir até a EPTC. E aí eles são muito resistentes a isso, né? No do Free Flow, a gente pega aquela parte da Wiki ali, onde orienta o cidadão a entrar no site, colocar a placa e fazer o pagamento. Aí eles já saem mais tranquilos. Mas a função da parte do parquímetro é mais intensa, assim, porque eles não aceitam que a gente não pode auxiliar, né? Mas é só ele procurar o rapaz de camisetinha azul que fica aí na volta com vocês. E É a pessoa mais rápido. indicada para ajudar o cidadão. A gente sempre orienta ele a procurar o menino que fica aqui na frente, ou na maioria das vezes ele está nos outros lados, né? Porque ele faz toda a Venceslau praticamente. É que muitas vezes o cidadão não quer pagar e quer atribuir responsabilidade a porque não tinha parquinho, porque o parquinho estava estragado, porque não sei o quê, porque não sei o que, não sei o quê. Mas vai ser multado. É a responsabilidade dele, né? Isso aí. Bom, eu queria aproveitar essa oportunidade, então, para acalmar o coração do pessoal que atende presencial. Tem um exemplo que eu gosto de dar, porque assim, ó, não vai ser tudo que a gente vai poder responder para o cidadão, e não vai ser todas as necessidades dele que a gente vai conseguir satisfazer, tá? Então, a gente não deve ter esse sentimento de que, eles ficam bravos, ele ficou bravo comigo porque eu não sabia da informação. Não, não é um órgão de nossa competência. Claro que tudo que é possível, a gente vai colocar na Wiki até para poder, né, ajudar vocês nesse sentido, mas tem coisas que não. Por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar é, eu chego no Detran, tudo fácil, e aí eu quero fazer minha identidade, mas eu chego no guichê do Detran. E eu bato o pé que eu quero fazer identidade ali. E aí, vocês têm condições de fazer? Vocês têm equipamento para fazer? Não. Então, tem coisas que a gente tem que entender que é do cidadão, não é nosso. A gente tem que ter um preparo psicológico para atender ali o presencial. Tá? Então, fiquem calmas, fiquem tranquilos. E se ele não vai morrer da gente dizer ou não, essa informação eu não sei. É até melhor dizer que não sabe do que passar alguma informação errada e depois ele volta mais furioso ainda, faz reclamação na ouvidoria, como a gente sabe. Então, assim, vamos fornecer só o que a gente sabe mesmo, tem certeza, que está na Wiki e o que foi orientado pelo suporte. O que a gente vai fazer também é, no endereço que eu acabei de passar pelo chat ali, Alessandra, vocês vão imprimir isso aí, que é do site do Detran, da IPTC, perdão, e a gente vai, olha, tá vendo aqui, ó, que se entra muita gente aí, a gente vai falar, ó, IPTC tem ali a instrução, ó, não é conosco, é com a IPTC, mas o senhor pode ver ali, ele tem tudo bem descritinho, como é que funciona, não sei o que, dependências grifam, tá? Entra ali e dá uma olhadinha. Na Wiki, a gente precisa entender se é uma informação nossa ou não. O que eu costumo fazer, quando a informação não é nossa, o que nós costumamos fazer? Remeter à página do órgão, que foi o que eu acabei de fazer. E desculpa, eu estou com a câmera desligada porque eu acesso eu não tenho webcam, eu uso meu celular está quente demais e ele parou. Tá? Então, a gente costuma remeter a pessoa ao site, então na Wiki vai lá, quer saber sobre o rotativo de área azul em Porto Alegre, clique aqui e a gente vai mandar a página do órgão. A gente não pode botar uma página, isso foi acho que da live anterior, tá? Mas precisava ter informação do outro órgão para aqui na Wiki. Não, se a informação é do outro órgão, a chance da gente ter uma informação desatualizada é gigantesca, correto? Remetam ao site do órgão e acabou a história. Vocês aí, Alessandra, vão imprimir essa paginazinha aí, em várias folhas, deixando bem grande, porque geralmente pessoas de idade têm dificuldade de enxergar. Faz várias folhinhas assim, bota num cantinho que vocês não usam muito,
Aponta para aquele canto, olha, tem orientação ali, senhor. Não é conosco, mas tem orientação ali, senhor. Tá? E a gente vai fazer assim. Lá tem todos os canais, tá tudo bonitinho. Tá? Obrigado pela... a curiosidade foi muito boa. Talvez o pessoal de Santa Maria e Caxias sofra a mesma questão, Pelotas, que o Longoni falou que tem esse tipo de, né, de abordagem, entre aspas, né? Tem Zona Azul, e tem o agente, e tem o estagiáriozinho. Podem fazer da mesma forma, tá? Eu creio que fica mais fácil. E na nossa wiki, a gente pode ter um link para essas páginas deles, mas tão somente isso, no meu entendimento, a Paula pode até providenciar. A gente pode ver quais tem Zona Azul e páginas Zona Azul. No chat GPT, dá para ver ali, ou consulta no Google. A gente pega todos os municípios que a gente tem e bota ali. Diga. Tá, mas e se colocasse, não por município, mas e se colocasse uma informação genérica, assim, na Wiki, tipo, informações ou dúvidas sobre parquímetro direto com o município competente, para não listar tudo? Não, serve, é uma boa, mas a gente pode ir além e ajudar o pessoal dessas cidades maiores que tem esse tipo de problema, como o pessoal ali da Zona Sul, Zona Norte, enfim. A gente pode fazer... pega a sugestão da botar Cíntia, o de Paula. Porto Alegre, que é o maior e tal, mas de repente botar a informação bem genérica, que é competência do município, né? E aí, no caso de Porto Alegre, no link e tal. Não, dá. Paula, uma sugestão boa então ficaria texto cinza, essa questão genérica, em texto em azul, tipo um saiba mais, com links dos municípios maiores, tá? Pelotas, Caxias, Rio Grande, se for o caso, Santa Maria, enfim, os municípios que conhecemos e outros que o pessoal queira, adiciona na wiki o endereço de Lajeado. Legal, tem uma página de Lajeado. Pessoal, vocês podem ali, no sugestões de melhorias, bem lá embaixo do lado esquerdo, podem clicar e botar as melhorias que a Paula está sempre olhando e agindo. Mais alguma dúvida, pessoal? Da minha parte, não. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição também. Pessoal aí que iniciou recentemente também, né, talvez tenha alguma dúvida e não tenham receio de nos perguntar mais de uma vez, né, principalmente ali Gravataí, que nós estamos aqui à disposição para dar mastigadinho as informações, porque é bastante informação, né, e neste primeiro momento serão muitos assuntos, assim, diferentes para eles agregarem conhecimento, né, e às vezes de um primeiro momento eles vão ter um pouco mais de dificuldade. Isso aconteceu com todas as outras demais unidades, né, eu acho que vocês podem até confirmar isso, então, só para dizer que eu e as gurias aqui estamos à disposição de todos. Obrigada, Val. Eu acho que a Paula Tatiane levantou a mão. É isso, Paula? Isso. É que, na verdade, em Gravataí a gente tem uma listinha de dúvidas, né? A gente está meio longe da câmera, vocês nos ouvem bem? Estamos ouvindo, sim. Tá. Eu acredito assim, que no dia a dia, ali no mais comum, né, nas apresentações, no recurso, primeira e segunda instância, a gente está conseguindo identificar bem qual é o serviço que o cidadão precisa. O que a gente tem de maior dúvida, assim, coisas diferentes que eles mesmos trazem. Por exemplo, o que acontece muito? Perdeu o prazo de apresentação do condutor. A gente sabe, ela não vive nos dias que, após perder o prazo, não tem como apresentar o condutor. Mas a gente entende, né, e até o Paulo falou isso no início da reunião, que a gente deve aceitar todas as defesas demoradas. Está perto aí já, então. A gente aceita toda a defesa que o cidadão quiser protocolar. Como que a gente faz? O que a gente pode aceitar nessa defesa? Como que a gente tem feito hoje? A gente não anexa ali a FIC, né, a questão da apresentação do condutor, mas ele preenche aquele protocolo de requerimento ali e ele escreve ali que ele quer oportunidade de um próximo passo, de poder apresentar o condutor no próximo recurso. Então, a gente pode fazer dessa forma, porque ele quer escrever na defesa dele que ele quer um novo prazo, mas ele está dentro do prazo de defesa. Ou ele pode, dentro dessa defesa, fazer a nomeação de um condutor.
Paulo, eu vou pedir, já que você entendeu, está escutando elas, eu não escutei muito bem, então eu vou pedir para que tu atue, ou se não, questões de Gravataí, a gente pode tratar numa outra live específica com eles, viu, Paula? Então fica aqui a Fábio e a Valéria, a eu possibilidade. acho que desculpa, Paulo, mas a Fábia até tinha proposto, né, Fábio, do pessoal de Gravataí ficar mais um pouquinho, uns minutinhos após o término da live. Daqui a pouco seria uma E possibilidade. aí, a gente fica ali com as supervisoras, né? Aí o pessoal, se quiser encerrar a live, Paulo, aí a gente tira as dúvidas aqui do pessoal de Gravataí, aproveita. Tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, a gente tem agora, só para finalizar aqui, tirar a nossa foto, tá? Então, vou pedir que todo mundo abra a câmera. Daí eu encerro a gravação e a gente entra com Gravataí. Vai ser galeria grande. Ainda não sorria, não. A Daiane tá gastando o sorriso. Ah, a Cíntia também. Tá cabelo bonito. Olha, deixa a galera entrar. Espera um pouquinho que tá estabilizando. Ainda tá bastante... não, peraí. Só um minuto. Minha exibição não tá tão boa. Agora na Se o galeria celular normal. estava superaquecendo, agora sim. É muita boniteza, né? Daí o celular... Tira a foto e coloca no chat, né? Por favor. É verdade. Tá, Silvia, Fabiana, Carla, Hilbert, Matheus. Vamos abrir a câmera, gente. A sala da sede está pintada ali? Está em processo, Langoni. Está em processo. Sim, está o processo moroso, mas está, né? A gente conseguiu melhorar um pouquinho a sistemática, né, Alexandra, com a Deise ali. Eu acho que atrás da Liliane dá para ver a parede, é isso? Não, a da Lili nem chegou Não, ainda. esse aqui não tá nem perto. Eu não estou vendo nem a Lili, mas vamos lá. Eu vou tirar foto de quem está aparecendo para mim aqui. Que a galeria grande não está aparecendo muito bem a qualidade. Vai ser assim. Olha lá, 1, 2, 3, e... Sorriam? Aê! Muito bem. Eu falei, a foto não ficou de tão boa qualidade, mas ela... Pera. Tá. Deixa eu ver aqui. Não, ficou ótima. Tá. Deixa eu colocar no chat. Live chats. Tá aí. Dá para espantar um monte de mosquito com essa foto nossa aqui agora. Espera aí. Foi. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês todos, tá? Tenham um ótimo mês aí, um ótimo finalzinho de ano. Então é Natal, aguentem a música da Simone, né? Mariah Carey, quem gosta de música em inglês. E é isso, tá? Vemos vocês na live que vem. Eu entro em férias a partir do dia 20 e pouco, só que eu venho para dar live para vocês e curtir meus colegas presencialmente na sede, lá pelo dia 10 do mês que vem. Volta só live de Natal. Live de Natal. Live de Natal. A gente vem tudo vestido de elfo. Tá, gente? Então, a quem fica Gravataí... a quem fica aqui é Gravataí, o resto, muito obrigado, gente. Letícia, quer dar palavrinhas finais, que sempre tu é a cerimonialista? Perfeito. Não, só agradecer. Eu acho que isso é bem particular meu, né? Mas eu gosto muito de participar das lives, porque eu aprendo muito, né? Então, assim, tanto com aquilo que já vem meio pré-pronto, né? Quando a gente faz essas consultas a vocês, né, para montar a live, mas quando vocês trazem as participações bem espontâneas, assim, também, né? Eu acho que é super rico, né? Então, muito bom vê-los, né? E nos encontramos na próxima live de Natal, né? Mas que isso não impeça, então, esses contatos aí, né, diários que a gente tem que ter, né, pessoal, para a gente conseguir aí executar o melhor trabalho possível, né? E atender da melhor forma possível, tá bem? Um abraço em todos e, pessoal de Gravataí, então, permaneça conosco. Tchau, gente. Vamos parar a gravação aqui. Parar a gravação.